Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as manifestações dos demônios. Aliás, esse é o grande trunfo do Bispo Macedo, da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos falar sobre as manifestações dos demônios. Mas antes eu gostaria de dizer para você que se você não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal. É importante que você se inscreva no nosso canal e que você também compartilhe esse vídeo. Bom, vamos falar sobre as manifestações dos demônios. Primeiro, talvez você me pergunte assim: Bispo Alfredo, o senhor acredita em manifestações demoníacas, possessões demoníacas? Sim, eu acredito. Porque se eu não acreditasse, eu não estaria acreditando na Bíblia. Porém, tem alguns detalhes. Veja que na época de Jesus e na época também dos apóstolos, não havia orações fortes para manifestar demônios. As pessoas possessas, elas viam os homens de Deus, elas viam, por exemplo, Jesus, elas viam os apóstolos e elas manifestavam. Veja no livro de Lucas, você confere aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 8, versículo 26, 27 e também versículo 28. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. E também, Jesus e os apóstolos, eles não ficavam conversando com os demônios. Não havia uma entrevista com os demônios. A única vez que Jesus ele falou com o demônio foi justamente quando ele perguntou o nome do demônio e o demônio respondeu que era Legião. Você pode também conferir na sua Bíblia, no livro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, o versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Porém, nas outras vezes, Jesus falava imediatamente para o demônio: cala-te e sai deste homem. Como aconteceu, também você confere aí na sua Bíblia, em livro de Marcos, capítulo 1, versículo 25 e o versículo 26. Mas Jesus o respondeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Agora, você já reparou como acontecem as manifestações de demônios na Igreja Universal do Reino de Deus? Eu vou contar para você. Bom, a maioria das pessoas que manifestam, muitas delas ali, nem demônios são. Por isso que existe uma
uma palavra, uma frase, né, entre os pastores e os obreiros também conhecem, que se chama carmônio. Ou seja, quando logo se identifica que aquela pessoa ali está fingindo, ou a pessoa está sendo ali, tendo algum outro tipo de problema, e que não é nenhuma manifestação demoníaca. Aliás, por incrível que pareça, existem pessoas que até elas querem aparecer e fingem que estão manifestadas. Já colocamos áudio do Clodomir falando isso numa reunião de bispos, né? Então existem essas pessoas que fingem, existem aquelas pessoas que são sugestionadas, elas são sugestionadas e raramente existe uma possessão demoníaca. E eu vou explicar para você por quê. Por que raramente existe uma possessão demoníaca? Porque você repara que os demônios que manifestam na Igreja Universal do Reino de Deus, eles só ajudam o pastor. Então eles ajudam o pastor na hora da oferta, eles ajudam os pastores e bispos também na hora de dar o envelope da fogueira santa ou qualquer outro envelope, ajudam os pastores a segurar as pessoas na corrente, ajuda também a fazer uma pressão psicológica, colocar o medo nas pessoas para que elas não saiam da instituição, e eles servem também para falar mal de quem sai, falar mal de ex-pastores, de ex-bispos. Eles servem para isso, ou falar mal de uma outra denominação, de uma outra instituição. Os demônios que manifestam, eles não falam nada a respeito do bispo Macedo, do bispo Romualdo, do bispo Clodomir, ou de quem quer que seja. Você veja que na Bíblia mostra, e você pode conferir na sua Bíblia, em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13, 14, 15 e 16, aqueles homens que queriam expulsar demônios, eles foram envergonhados pelos demônios. Mas por que o Romualdo expulsava demônios, mesmo estando em pecado? O João Leite expulsava demônios, eu expulsava demônios e tantos outros. Sabe por quê? Porque muitos ali não são demônios. Eu vou colocar um link aqui na descrição do Romualdo conversando com uma mãe de santo, e essa mãe de santo supostamente estava manifestada. Na realidade, essa mãe de santo nada mais era do que a mãe do bispo Marcos Vinícius, a Dona Vera, mãe do Marcos Vinícius e esposa do Laprovita Vieira, fingindo que estava manifestada com uma entidade. Eu nem sei se a Dona Vera não ajudou com essas manifestações, né, demoníacas, entre aspas, o bispo Macedo no início da igreja, no início da Igreja Universal do Reino de Deus. E você que tem medo dessas manifestações, quero dizer para você que a Bíblia fala que até mesmo os falsos profetas, eles expulsam demônios. Leia lá Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Então você observa que até pessoas que não conhecem a Cristo, elas podem sim expulsar demônios. E Jesus, quando mandou os 70, e os 70 voltaram alegres porque os espíritos se submetiam a eles, veja só o que Jesus falou para esses discípulos. Em Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 18. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo:
Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Então eu quero dizer para você que você não se deixe levar por essas manifestações demoníacas. Não se deixe levar por esse teatro que é armado. Esse teatro que é armado com pessoas que muitas vezes estão ali fingindo, muitas vezes estão sendo sugestionadas. E talvez você possa perguntar, mas existem pessoas que são pagas para isso? Bom, eu nunca paguei e também nunca vi ninguém pagando, mas nem precisa. Aliás, os pastores, eles já sabem as pessoas que têm a tendência para essas manifestações. E você pode observar que às vezes antes do pastor entrevistar, colocar o microfone na boca lá da pessoa que está manifestada, ele fala antes com o demônio. E o que ele fala? Ele diz o seguinte: olha, você só vai responder o que eu perguntar. E você repara também que só manifestam demônios no Brasil, na África, em Portugal, na América Latina, só com pessoas, por exemplo, da América do Sul, né? Você não vê suíço manifestando com demônio. Você não, aí a pessoa vai dizer assim, não, mas é outro tipo de demônios. Ora, mas na época de Jesus, os judeus ali manifestavam, né? Haviam pessoas que manifestavam ali, que incorporavam. Então não se deixe levar por isso. Não se deixe levar por essa enganação, porque eles usam essas pessoas para amedrontar a outras. Então não se deixe levar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esse vídeo. Não se deixe levar por essas supostas manifestações, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.